Oi, tudo bem com você? Meu nome é Nathan, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem. Tenho algo muito legal para compartilhar com vocês, cara, sobre... Eu tava pensando sobre Deus, mano. Nosso relacionamento com Deus. E estudando algumas coisas, cara, eu descobri algo incrível. Arrumar aqui, calma. Opa. Show de bola! Que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu tava montando algumas coisas aqui, né? Escrevendo algumas coisas e tava pensando quão importante é nós termos a nossa base, assim, né? O que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos, baseados em Deus, na verdade bíblica, né? E como a Bíblia é uma verdade absoluta para nós. Tava no trabalho e conversando um colega de trabalho que também é cristão, e ele falando de que as pessoas elas são muito magoadas pelas pessoas da igreja, né? Mas não necessariamente, não por Cristo, não por Jesus. Jesus, ele não magoa, feridas ferem também. As pessoas, elas erram, e isso é normal, né? Todos nós erramos e vamos continuar errando. Mas o importante de entender de que a forma que eu devo agir é a forma que a Bíblia diz de como que eu devo agir. E está baseado naquilo, né, de que o ponto que nós estávamos conversando é de que hoje nós assistimos muita coisa, existe muito conteúdo, igual esse que você está vendo agora, muita gente falando sobre muitas verdades. E nós, às vezes, nós acreditamos em tudo que as pessoas dizem. Então nós vemos um vídeo de alguém falando sobre alguma coisa e aquilo que a pessoa disse se torna uma verdade para nós. Isso eu digo assim, no meio evangélico, mas fora também, assim, em relação à política, por exemplo, né? Mas nós vemos muita coisa e nós não sabemos o que é certeza, se de fato aquilo é e o que nós precisamos fazer. Acreditar em tudo que as pessoas dizem? Não, nós devemos ir na fonte. Tá me entendendo? Nós devemos ir e procurar saber se aquilo é uma verdade. E a mesma coisa é em Deus, assim, né? Nós precisamos... Eu acredito que o cristão, ele tem que ser uma pessoa inteligente, assim, uma pessoa que lê a Bíblia e que queira adquirir conhecimento, assim, crescer na estatura do varão perfeito e crescer em graça e em conhecimento. E o que nós precisamos conhecer? Nós precisamos ter a nossa fé, o nosso estilo de vida fundamentado no que a Bíblia diz. E foi esse o ponto da nossa conversa, assim, de que, cara, as pessoas, elas ouvem tanta coisa. E elas pegam tantas coisas como verdades, né? Mas será que aquilo realmente é verdade? Será que a gente vê um vídeo, sei lá, a pessoa fala, Jesus disse tal coisa. Será que nós sabemos se realmente Jesus disse aquilo, né? Será que nós temos a nossa crença, assim, pautada na palavra de Deus? Então, é igual uma vez a gente vindo da igreja, né? E conversando com um cara, ele falou, cara, não devemos ceiar, porque a ceia era só aquela época lá, Jesus ceiou com os discípulos, mas as pessoas querem fazer isso hoje. Aí eu pensei assim, cara, mas tá entendendo? E às vezes para nós isso pode ser algo tão, mano, como assim? Mas tem pessoas que realmente, cara, às vezes não sabem o que está escrito e pega essas coisas como verdade, né? De que fazer isso em memória de mim, cara, até que eu venha, né? E esse é o meu corpo repartido entre vós e o meu sangue, que representa ali a nova aliança. Então, fazer isso em memória de mim. Então, o que nós devemos fazer, né? Conhecer a Deus, conhecer o que Ele pensa de nós. O que eu faço que Deus não gosta? O que Ele abomina? O que Ele diz a respeito sobre mim? Será que Ele é um pai mau? Ou será que Ele é um bom pai? Um pai que um filho pedindo pão não vai dar pedra. Porque nós não somos mais escravos do mundo, não somos mais servos, mas agora somos filhos de Deus. Deus que entregou seu filho e morreu por mim para que hoje eu tenha a comunhão de novo que uma vez foi perdida no Éden. Muito importante que as nossas vidas estejam baseadas na palavra de Deus, né? Como um manual e um guia para nós. Até mesmo esse vídeo que você está assistindo, eu estou aqui te entregando algumas coisas, né? Mas será que isso que eu estou te falando é realmente verdade? É essa a preocupação que nós devemos ter, né? De você ver as coisas e ter o entendimento de que eu preciso ir na Bíblia conferir se isso realmente é o que ele realmente está dizendo. Que o povo, ele perece, né? Padece por falta de conhecimento. E é isso que eu queria falar com você, sobre esse versículo.
que está ali em Oséias, né, de que muito conhecido, né, de que muito usado também, de que o povo perece por falta de conhecimento. Existem algumas versões, né, padece o meu povo, mas algo incrível que eu estava lendo e aprendi, né, de que essa palavra conhecimento, ela é do hebraico yada, que significa ali intimidade, relacionamento. E isso eu aprendo que o povo ele perece por falta de relacionamento. Ele perece por falta de conhecimento, mas não é esse conhecimento amplo que nós temos, assim, que nós pensamos de estudar e de conhecer. Isso é importante também, mas é sobre relacionamento. O povo perece por falta de relacionamento, de conhecer a Cristo e de relacionar e de saber isso, né? Isso, cara, vai muito além daquilo que nós pensamos, assim, de como que nós podemos não perecer conhecendo a Cristo. Mas não é um conhecer superficial, é um conhecer relacional. E essa mesma palavra, yada, do hebraico, ela é usada ali em Gênesis 4, quando fala que Adão, ele se relacionava, né? Ele se relacionou com ela. Então é esse significado, assim, de conhecer num nível relacional, num nível de relacionamento ali, num nível de intimidade. Então o povo, quando ele conhece a Deus, cara, quando ele conhece nesse sentido, assim, de intimidade, quando ele é íntimo de Deus, a ponto de como nós devemos agir, cara, conhecendo a Deus, sendo íntimos de Deus, sabendo o coração de Deus, conhecendo a Cristo, como nós devemos agir. E essas pessoas, elas normalmente tomam as decisões certas, né? Porque a vida dela não é mais baseada no que as pessoas dizem, na verdade que as pessoas dizem, mas agora a vida dela é baseada no relacionamento dela com Deus, o que Deus pensa sobre ela. É um fruto de uma intimidade com Deus. E alguém que é íntimo de Deus, ele não quer entristecê-lo, ele não quer errar, né? Apesar de que todos nós erramos, mas a vontade do coração dele é essa, de permanecer próximo. E é isso que essa palavra significa, assim, de conhecimento profundo, intimidade e experiência. É isso que o povo precisa, né? Conhecer a Deus, conhecer, encontrá-lo, encontrar o coração de Deus. E é isso que Deus quer, cara. Mais do que nós queremos conhecê-lo, mais do que nós queremos relacionar com Ele, Ele quer se relacionar com a gente. É o que diz ali Jeremias, né? De que o Senhor, Ele se deixa ser encontrado. E Ele é esse Deus, né? De amor, que pode nos ensinar essas coisas. Aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde. Então que nós venhamos entender isso, né? De que conhecer, existe um lugar mais profundo disso, de relacionamento, de intimidade, de conhecer mais profundamente. É isso que Deus quer de nós. Então, se você gostou desse vídeo, você precisa curtir, comentar aquilo que você achou, manda para o seu amigo. Vai estar passando aqui um vídeo para você assistir depois desse. Eu recomendo que você faça isso. Mas Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.